Amém. Muito bem, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, e eu quero ler aqui do verso 1 ao verso 3. A primeira leitura, João capítulo 8. Vou ler do verso 1 até o verso 3. Depois vamos continuar lendo a Bíblia, a palavra de Deus. É muito importante esse momento, você estar com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus aberta. O mais importante não é o que eu tenho para dizer para vocês. O mais importante é o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Isso é o mais importante nessa noite. Mas ninguém aqui veio ouvir um homem. Você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Que sejamos apenas instrumentos em suas mãos. Que sejamos apenas pessoas usadas para transmitir essa palavra, a palavra de Deus. Então vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Se você puder me acompanhar, vamos ler todos juntos. Diz assim a Bíblia: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo ficar em pé no meio de todos. Olha que impressionante. Agora vamos ler a segunda parte, que vai do verso 4 até o verso 6, que diz assim: disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que tu dizes a respeito? Na verdade, eles estavam falando isso, eles diziam isso, tentando para terem com quem o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistisse na pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começar pelos mais velhos, até o último, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que história maravilhosa. O primeiro verso, do primeiro até o terceiro verso, já tem algo impressionante. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus estava orando a Deus. Enquanto as pessoas tinham se despedido da multidão, enquanto as pessoas tinham se distanciado, quem sabe para cuidar dos seus próprios afazeres, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ali ele orava, diz a Bíblia. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele estava no Monte das Oliveiras, orando a Deus, buscando força do alto para enfrentar os problemas e as lutas do dia a dia. A nossa força vem do Senhor. Se nós não buscarmos o Senhor, a multidão vai vir, irá nos apertar e nós perderemos o foco. Dia após dia, manhã após manhã, nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos manter comunhão com Deus. Nós precisamos ir para o nosso Monte das Oliveiras e buscar a Deus. Enquanto o mundo lá fora estão buscando outras coisas. No capítulo 7, final do verso 53, diz assim: e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Você percebe? Enquanto muitos estão cuidando dos seus afazeres, Jesus está orando, Jesus está buscando, Jesus está em oração a Deus. Porque Jesus nos ensinou que para vivermos aqui neste mundo, temos que ter uma vida dependente de Deus. Temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma vida conectada de Deus, constantemente.
E ele desce do Monte das Oliveiras. E agora, o verso 1 e o verso 2 diz assim: de madrugada, voltou novamente para o templo. Se você puder me acompanhar aí, o verso 2. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os... O que diz aí na sua Bíblia? Os ensinava. Olha que impressionante o verso 2. Não sei se vai ser possível projetar aqui. Mas Jesus passou tempo ensinando a palavra de Deus. Jesus buscava o poder do alto para ensinar a Bíblia. A Bíblia precisa ser pregada no poder do Espírito Santo. A Bíblia só dá para ser entendida quando oramos, quando buscamos o poder do alto. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. O contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus dedicou muito tempo do seu ministério ensinando as pessoas as verdades do reino. Eu sei que hoje nós temos a religião da emoção. As pessoas querem ir hoje aonde o emocional os encontra. Eles querem erguer a mão. Eles querem adorar apenas nas expressões. Mas dentro do Evangelho, você encontra um tipo de adoração. E essa adoração está voltada para o estudo da Bíblia, para o estudo da Escritura. Jesus dedicou muito tempo ensinando a verdade do reino, pregando o Evangelho. Só no Evangelho de Lucas, eu fiz uma pesquisa, o verbo ensinou, ensinava, pregou, pregava. Temos mais de 15 versículos da Bíblia, do qual Jesus está pregando. Ele estava no monte, no sermão do monte, ele prega um sermão tremendo. Ele ensina as pessoas, ele ensina a palavra de Deus. E vinha gente de diferentes lugares para ouvir a palavra de Deus. E mais uma vez, ele estava no templo, diz a palavra de Deus. Estava fazendo o que no templo? Estava orando, estava intercedendo, estava buscando a direção do alto. Estava ensinando no templo. Jesus dedicava tempo para o ensino. Agora, olha o que acontece no verso 3. Me acompanhe aqui. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe à sua presença uma mulher. Jesus estava pregando no templo e de repente trouxeram uma mulher. E essa mulher foi surpreendida em adultério. Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar em pé no meio de todos. Imagina que cena. O momento que o seu pecado ele fica exposto. Todos agora descobrem aquele pecado que estava escondido. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela foi flagrada em adultério. Foi flagrada em adultério. E olha o verso 4. Olha os que os acusadores estavam dizendo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E o verso 5 diz: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam quê? Apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Aqui vem aquelas pessoas que você olha e aparentemente eles querem uma coisa, mas na verdade eles estão em busca de uma outra coisa. Sabe? Quem olhava para aqueles líderes, aparentemente eles estavam sendo zelosos com a lei, zelosos com a palavra de Deus, mas na verdade não é isso. Na verdade eles queriam acusar a Cristo. Era isso que estava por trás. Eles queriam apenas pegar algo para ter com que acusar, para dizer, olha, ele prega contrário à lei de Moisés. Então você percebe que por trás daqueles líderes estava uma má intenção, pessoas de mau caráter. E eles usaram a lei apenas a seu favor. Eles pegaram na Bíblia apenas aquilo que o interessava. Sabe por quê? Por que eu falo isso? O que dizia na lei de Moisés quando pegava alguém em adultério? Você gostaria de ler o verso comigo? Me acompanhe em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Na lei de Moisés dizia que uma pessoa, quando era pegada em flagrante adultério, olha o que acontecia com ela. Eu queria que você me acompanhasse. Levítico,
Levítico, você pode abrir a sua Bíblia, Levítico capítulo 20, versículo 10. Olha o que diz aqui na Bíblia. Eu lhe aconselho você trazer a sua Bíblia, vamos usar bastante ela essa semana. Aqui diz assim, se você puder me acompanhar, Levítico 20, versículo 10. Versículo 20, versículo 10 diz assim, e já está projetado aqui na tela. Se um homem, olha o que está dizendo aqui. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e quem mais? E a adúltera. Qual é o problema na história que nós lemos aqui? Qual é o primeiro problema que nós vimos? Hein? Cadê o adúltero da história? Cadê o adúltero? Eles não estão seguindo a lei de Moisés. Eles pegaram apenas a mulher, pegaram o homem adúltero e disseram assim, vamos esconder ele e vamos usar apenas o que convém. A mulher estava sendo acusada, mas na lei de Moisés disse que se adulterasse deveria morrer e a mulher. E cadê o adúltero? Tem muita gente que pega na Bíblia apenas o que convém, aquilo que satisfaz. E tem muita gente que prega apenas um trecho da Bíblia. Isso aqui é bom, eu prego. Isso aqui é ruim, eu não vou pregar não. Isso aqui vai mexer comigo. Falsos profetas pregam apenas aquilo que convém. Devemos pregar a Bíblia de maneira completa e plena. Senão nós estamos sendo fariseus. Pegar na Bíblia apenas o que convém. Ou pegar na Bíblia e tentar dar o nosso jeitinho. Trouxeram a mulher e disseram, olha aqui, ela precisa ser apedrejada. Porque na lei, Levítico 20, verso 10, diz que ela tem que ser morta. E realmente dizia. Só que também o homem deveria estar ali. Mas ele não estava ali. E Jesus sabia disso. Jesus poderia ter desmascarado esses fariseus. Jesus poderia ter pegado esses fariseus e ter dito, vocês não estão indo à risca na lei. Mas Jesus também não fez isso. Jesus procurou uma forma também de salvar aqueles homens. E Jesus agora tem uma estratégia. Jesus agora começa a escrever no chão. Jesus começa a fazer algo no chão. E como ele estava se demorando, e eles queriam pegar a Cristo, porque veja só, Jesus tinha duas possibilidades. Ou ele dizia assim, apedrejem ela e ficaria com a lei de Moisés. Ou ele poderia dizer assim, não apedrejem. Aí ele estava pegando toda a autoridade para si. Então, na verdade, ele estava numa sinuca. Ele estava numa situação difícil de sair. Ele estava numa esquina, num beco sem saída, aparentemente. Aparentemente, não tinha como ele sair daquela situação, daquela circunstância. Mas Deus deu sabedoria para ele. Sabe por quê? Porque ele tinha descido da onde? Do monte. Ele tinha passado tempo na presença do seu pai. E agora, para lidar com os problemas do dia a dia, ele ora, intercede e Deus dá uma sabedoria para ele. Ele já tinha sabedoria própria porque ele era Deus. Mas ele decidiu viver uma vida de dependência com seu pai. E ele diz assim, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, queridos, nós conseguimos extrair muitas lições dessa história. A primeira dela, não saia de casa para enfrentar o seu dia a dia sem buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus na nossa vida. Segunda lição, às vezes, aquele pecado que você acha que está escondido e que ninguém sabe, ou cedo ou mais tarde, essa toalha cai. Ou cedo ou mais tarde, isso vem à tona. O pecado você não consegue esconder ele por muito tempo. Você consegue esconder ele por algum tempo. Você consegue fingir, mas você não irá esconder o pecado por muito tempo. Ou cedo ou mais tarde, você será flagrado no seu pecado. Ou cedo ou mais tarde, o pecado vai destruir você. Na verdade, o que tenho visto é que o pecado tem destruído famílias. O pecado tem destruído casamentos lindos que duraram por décadas, mas o pecado tem o poder de destruir.
pecado destrói, o pecado arruina. O pecado faz com que filhos sejam criados longe dos seus pais, por causa do divórcio. O pecado, ele destrói. O pecado, ele vai arrancando tudo aquilo que você tem, arranca o seu caráter, te expõe perante a comunidade como aquela mulher. Aquela mulher, a sua vida veio à tona. Imagina, você já parou para pensar nisso? Imagina se tudo que você pensou, se todos os seus atos fosse passado em um telão aqui e todos fossem ver, você quem sabe sairia logo desse lugar. Ou quem sabe você nem viria aqui. Mas era isso que estava acontecendo. A vida daquela mulher agora foi apresentada de maneira clara, de maneira direta. Agora, o que Jesus fez? Ele fez uma pergunta para aquela mulher. Eu queria ler essa parte. E ele falou primeiro para aqueles fariseus, no finalzinho, aquele que estiver sem pecado, seja esse o primeiro que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz no verso 8, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, o que aconteceu com eles? O que diz aí na Bíblia? Agora o verso 9. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusado pela própria o quê? Consciência. No verso 9, e acusado pela própria consciência, foram se retirando, diz a Bíblia, um por um, a começar pelo mais velho, até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Imagine a cena. Todos estavam ali, de repente Jesus está escrevendo no chão. Na verdade, Jesus está mostrando a vida e os pecados de cada um deles, ali naquele chão. E cada um se aproxima, e quando olha, vê o seu pecado, vê o seu egoísmo. Tinham escondido o adúltero, estava apenas com a adúltera. E eles perceberam que não tinha mais como esconder. E eles fugiram. E eles saíram daquela cena. E Jesus agora fica só ele e aquela mulher. Jesus fica sozinho e o pecador. O que vai fazer Jesus agora? O que faz Jesus quando ele fica sozinho com o pecador? Cai. Sabia que estava fazendo algo de errado, mas estava caído. Aquela mulher ficou ali esperando a primeira pedrada, tinha chegado ao final da sua vida, estava no chão, estava na sarjeta. Aparentemente não havia mais esperança. Mas ela teve a oportunidade de renascer. Ela teve a oportunidade de renascer por meio do perdão. E olha o que diz o verso 10. No verso 10 diz assim: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, ele perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? E o verso 11, ela responde. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Olha que lindo. Quando nos encontramos com Jesus, você pode estar no fundo do poço. Você pode estar em transgressão aberta diante de Deus. Quem sabe você pode estar vivendo os piores dias da sua vida. E você pode, quem sabe, estar esperando já a pedra cair. Mas quando você encontra-se com Jesus, você encontra perdão, você encontra salvação. E eu queria que você entendesse isso. Que em Jesus há perdão e em Jesus há salvação. Ele disse para aquela mulher: eu não te condeno. Eu não estou aqui para te condenar. O único que poderia condenar aquela mulher era Jesus. Porque era o único que não tinha pecado. Mas ele não condenou. O único que poderia ter jogado uma pedra naquela mulher era Jesus, mas ele não jogou. Ele disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. Aqui entra um outro aspecto do perdão. O perdão de Deus não é uma desculpa para eu viver uma vida no pecado, não é isso.
Ah, já que eu tenho perdão de Deus, então eu vou lá, eu peco, eu faço tudo de errado, e depois eu vou lá e Deus me perdoa. Não é bem assim não, você está entendendo errado o perdão de Deus. E eu queria ler um texto para tentar ficar bem claro essa questão do perdão. Esse texto está em Provérbios 28, versículo 13. E eu queria que você me acompanhasse nesse verso. Ele diz assim, esse verso ele é muito poderoso. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim, Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Jesus disse para aquela mulher, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aquele que encobre as suas transgressões, aquele que não confessa o seu pecado, ele não prospera. Ele pode viver alguns dias, mas ele não vai ter uma vida de prosperidade. Mas aquele que confessa o seu pecado, aquele que confessa a sua vida de pecado e deixa o pecado, olha o que diz aqui, aquele que confessa e deixa. Tem muita gente que confessa o pecado, mas não deixa o pecado. Ele continua agarrado naquele pecado. E aquele que não confessar e deixar o seu pecado, e para eu deixar o pecado, eu preciso da presença de Deus na minha vida, para eu sentir nojo do pecado. Temos que confessar e deixar o pecado. Para quê? Para alcançarmos as misericórdias de Deus. A misericórdia só vai alcançar aqueles que estão dispostos a confessar e deixar o seu pecado. Mas às vezes nós não estamos dispostos a confessar e nem deixar os nossos pecados. Nós queremos ter uma vida dupla. Não podemos viver com Cristo e agarrado na nossa vida de pecado. Tem muita gente hoje que se diz cristãos, dizem que são cristãos, mas quando você olha para a vida deles, não que a gente esteja reparando a vida de alguém, mas a nossa vida deve ser um reflexo de alguém que anda com Cristo, de alguém que foi perdoado por Cristo. O pecado precisa ser deixado para que alcancemos as misericórdias de Deus. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a deixar o pecado? Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Depois do perdão, nós não podemos viver uma vida de rebelião para com Deus. Antes você desobedecia, você pede perdão e agora você vive uma vida em obediência para com Deus. Ninguém é perdoado para continuar vivendo no mesmo pecado, no mesmo erro. Esse cristianismo não existe na Bíblia. Esse evangelho não existe na Bíblia. O evangelho que existe na Bíblia é o pecado que é confessado, é o pecado que é deixado, o pecado que é abandonado, e assim a misericórdia do Senhor nos alcança. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele não é mais antiga, mas ele é uma nova criatura, e as coisas antigas passaram. É uma nova. Não é a mesma, é uma nova criatura, transformada pela graça maravilhosa de Jesus, porque agora ele alcançou a misericórdia de Deus. É isso. Essa é a mensagem dessa noite. Jesus quer transformar a minha e a sua vida. Jesus quer moldar a nossa vida. Jesus quer que você confesse aquele pecado que tanto o afasta dele. Mas a pergunta é, você está disposto a confessar esse pecado? Você está disposto a abandonar esse pecado por amor a Cristo? E eu não sei o que te afasta de Cristo. Eu não sei qual é o pecado que te leva para longe dele. Mas você está disposto a confessar e deixar esse pecado? E talvez você está nos assistindo. Eu também faço essa mesma pergunta para você. Você está disposto a deixar a tua vida de pecado, a abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus, para você viver uma nova vida ao lado de Cristo? Tem você coragem de tomar essa decisão?
Você está disposto a viver uma vida com Cristo? Não uma vida que aparenta ser com Cristo, mas não é, mas uma vida com Cristo.